Olá, novamente. Estamos aqui então para dar continuidade à nossa discussão sobre bem-estar, ciência e interesse dos animais. Nós vamos agora para a segunda parte da nossa aula. Eu vou então compartilhar novamente aqui a minha tela com vocês. E nós vamos, então, nessa segunda parte, iniciar tentando abordar a resposta para as perguntas finais daquela primeira parte, né? Então, com relação a interesses que os animais têm, interesses gerais, amplos, né? A gente pode facilmente fazer uma lista, né? Então, seguramente os animais sencientes têm interesse em não sofrer, eles têm interesse em não sentir dor, em não sentir medo, em não sentir nenhum sentimento negativo, na verdade, né? Eles têm interesse em acesso à alimentação, água, abrigo, eles têm interesses de ter disponíveis superfícies confortáveis, e conforto aí vai depender da espécie, né? Porque eles são evolutivamente preparados para interagir com diferentes tipos de ambiente, né? Mas em geral, os animais preferem, a maioria das espécies de animais preferem superfícies macias para andar, para ficar em pé, para deitar, para descansar, né? É, os animais sempre vão preferir ter possibilidades de escolha, poder exercer algum controle sobre o seu ambiente. Então, por exemplo, um exemplo bem importante, escolher qual ambiente eles desejam estar. Então, ter possibilidades de transitar entre ambientes diferentes, né? Por exemplo, né? Os animais têm interesse em exercer comportamento natural, né? Claro que os comportamentos naturais têm diferentes graus de motivação, então, quando a motivação é mais forte, o interesse em poder executar aquele comportamento é maior também, né? E claro que todo animal tem interesse em continuar vivo, né? Todos os animais vão lutar com todas as suas forças para poder continuar vivo, né? Então são linhas gerais, mas como é que a gente pode saber disso, né? Como a gente pode perguntar para os animais o que eles querem? É possível, né? E essa é uma das grandes contribuições da ciência do bem-estar animal, né? Junto com a etologia, a gente consegue criar cenários em que nós perguntamos algo para um animal e ouvimos a resposta dele, né? Ao invés de tentar adivinhar o que o animal prefere, né? Então, eu trouxe um exemplo aqui, que é um exemplo, de novo, com o peixe paulistinha, porque ele tem se tornado tão importante no cenário de laboratório, né? Mas esse tipo de estudo já existe para a maioria das espécies de animais, digamos assim, domésticos, né? De animais que a gente tem mais contato e tem, assim, utilizado em diferentes cenários, né? Mas o raciocínio, então, sempre desses estudos é perguntar para o animal o que ele prefere. Será que eu posso perguntar para um indivíduo paulistinha se ele prefere ficar num aquário sozinho ou num aquário com outros indivíduos da sua espécie, né? E esse aqui, então, esse esquema mostra como fazer essa pergunta para o peixe, né? Então, a gente tem na parte superior um aquário dividido em 5 ambientes, né? No ambiente da esquerda, a gente tem um indivíduo, Paulistinha, que fica ali como parte das opções que o indivíduo teste vai ter, né? O indivíduo teste é colocado naquela região mais central do aquário, né? Depois de colocar esse indivíduo na região central do aquário, duas divisórias são removidas, que são essas que estão mostradas com linhas pontilhadas. Elas existem, elas estão lá no momento em que o indivíduo teste é colocado no aquário, depois elas são removidas, de forma que o indivíduo teste vai poder escolher se ele vai ficar próximo da esquerda, próximo, né, do outro indivíduo, ou se ele prefere ficar sozinho, no caso em que ele se deslocaria para o lado direito, né, onde a gente tem o aquário sem nenhum outro indivíduo. Então, dessa forma, olhando o que o indivíduo teste prefere, a resposta dele, né, em relação a estar sozinho ou em grupo, a gente sabe, por exemplo, que o Paulistinha
prefere ficar em grupo, como a maioria das espécies animais, né, que evolutivamente desenvolveram comportamento social, né, vida em grupo. Não são todas, mas a maioria dos animais prefere a vida em grupo, tá? Então, dessa forma, a gente pergunta para o indivíduo, e aí, por meio de critérios científicos, então tem que ter vários indivíduos, tem que ser perguntados, porque as respostas variam, existem variações individuais em termos de preferência, tanto no ser humano quanto nos animais também, né? Depois a gente precisa de um teste estatístico para entender se a resposta é estatisticamente significativa ou não, e eu trouxe aqui, no caso desse trabalho, né, os gráficos onde eles mostram que sim, o Paulistinha prefere ficar com um outro indivíduo, porque ele vai mais vezes para aquele lado do aquário e também, que é o gráfico da esquerda, né? E também no gráfico da direita mostra que ele passa muito mais tempo naquele lado do aquário do que no outro lado, onde ele então teria uma opção de vida solitária, tá? Então, essa é uma forma de perguntar para um animal o que ele deseja, né? Também é possível perguntar se esse indivíduo prefere estar com um grupo menor ou com um grupo maior, né? Um grupo social maior, né? Que é o mesmo tipo de pergunta de delineamento experimental, né? Mostrada nessa figura, só que agora, ao invés de se perguntar se ele prefere estar sozinho ou com um outro indivíduo, esse cenário aqui está perguntando: você prefere estar com um grupo menor ou com um grupo maior, né? Então, dessa forma, a gente pode perguntar inúmeras questões para os animais, né? E a gente vê, lendo esse tipo de literatura científica, a gente vê que as respostas variam muito de espécie para espécie, né? Então, a gente pode perguntar não só questões com relação a preferências sociais, claro, a gente pode perguntar qualquer tipo de questão. Que ambiente o peixe prefere? Por exemplo, existem estudos com gradientes de temperatura, né? Então, da esquerda para a direita, a temperatura da água aumenta e a gente coloca o indivíduo com liberdade de escolher, dentre esse gradiente de temperatura, qual a temperatura que ele prefere, e ele vai nos responder por meio do seu comportamento, né? Então, podemos fazer uma grande diversidade de perguntas para os animais, e essa literatura é crescente, tem muita coisa interessante, né? Aqui eu trouxe um exemplo que já tem uma maior complexidade de comunicação entre o ser humano e os animais, de forma ativa para ouvir, então, o que o animal responde, com uma comunicação um pouco mais elaborada, tá? Eu vou trazer aqui alguns exemplos de animais que não são classicamente considerados animais utilizados em pesquisa, mas que são utilizados de uma forma muito ampla em toda a área do conhecimento científico relacionado às ciências agrárias, tá? Então, esse aqui é um exemplo com cavalos, mas eu selecionei porque é um artigo muito interessante, eu recomendo a leitura, né? Então, aqui, em princípio, deixa eu só explicar para vocês. Vocês estão vendo um cavalo que está de frente para uma cerca. Nessa cerca tem duas placas com sinais, tá? Uma placa está em branco, está vazia, digamos assim. A outra placa tem uma linha horizontal bastante visível para o cavalo, bastante óbvia essa linha horizontal, tá? O que acontece aqui? Antes dessa pergunta ser feita para o cavalo, que vocês vão ver a pergunta e o cavalo respondendo, né? Esses cavalos foram treinados. Eles aprenderam que a placa branca significaria não colocar a manta e a placa com a linha horizontal significaria colocar a manta, tá? A pergunta desse trabalho foi a seguinte: quão frio precisa estar para o cavalo preferir estar com um cobertor em relação a não ter o cobertor no seu corpo, tá? Porque aqui a gente está falando de um trabalho feito na Noruega, né? Vocês podem ver que é um momento de clima bastante frio, né? Que predomina, inclusive, ao longo do ano nessa região do planeta, né? E as pessoas queriam saber, puxa, será que eu ponho o cobertor no cavalo ou não? Será que ele está com frio? Né? Será que ele fica incomodado e preferia estar sem o cobertor? Como responder essa pergunta pelo cavalo? A gente não vai nunca ter 100% de certeza de acertar, a menos que a gente pergunte para o animal e que o animal responda, tá? Então, aqui foi um trabalho muito interessante, tem outras placas, então a comunicação é mais complexa do que isso, né? E simplesmente o que os autores faziam logo de manhã, quando tiravam o cavalo para ele
sair do estábulo, eles traziam o cavalo nesse cenário e perguntavam para o cavalo: você prefere colocar o cobertor ou não colocar o cobertor? Né? E eles confirmaram a lógica, né, que realmente os cavalos não estavam pedindo aleatoriamente, né, entre as placas, porque as respostas dos cavalos tiveram uma correlação perfeita com a temperatura ao longo do trabalho. Então, nos dias mais frios, eles pediram mais cobertores do que nos dias mais quentes, né? Então, um trabalho muito elegante, muito interessante, eu recomendo a leitura. Então, vamos ver o que esse cavalo, né? Foram 14 cavalos, mas vários dias de perguntas, tá? Para se obter, então, um banco de dados bem robusto. Vamos ver, nesse dia, o que esse cavalo pediu. Então, esse cavalo pediu nesse dia para que fosse colocado o cobertor, tá? Claro, tá frio, intuitivamente a gente, né, colocaria o cobertor, mas muitas vezes o frio percebido pelo cavalo não era suficiente para ele pedir o cobertor, tá? Então, realmente muito interessante, uma forma de comunicação um pouco mais elaborada para entender o que os animais desejam, né? Ok, podemos perguntar para os animais o que eles desejam, se eles querem cobertor, não querem cobertor, se eles querem estar num aquário com outros peixes ou preferem estar sozinhos, né? Mas ainda fica uma outra pergunta, né? Muitas vezes esses estudos são desafiados dizendo assim, ah, tá, tudo bem, o animal prefere uma coisa do que a outra, mas se não tiver também não tem problema, essa preferência é um luxo, não é algo tão importante assim para o animal. Né? E aí começaram, né, a ser trabalhados outros tipos de estudo, né, que tem como objetivo responder quão importante é uma escolha a partir do ponto de vista do animal. Como que a gente pode fazer isso, né? Esses são os chamados estudos de força da preferência, né? Nesses estudos, a gente pergunta para o animal quanto ele quer algo. A pergunta não é mais se o animal quer algo, mas sim quanto ele quer aquilo, né? Então, por exemplo, uma questão de debate aí de décadas na literatura de bem-estar de vacas, né, que estão em cenários aí de produção de leite, é a importância de sair, de ter contato com o ambiente externo, de estar ao ar livre, né? Isso tem inúmeras implicações, esse tipo de pergunta para esses animais, né? Então, esse é um cenário típico que eu vou mostrar para vocês de estudo de força da preferência, né? O que vocês têm aqui é uma câmera filmando de cima a saída de um galpão, então essa vaca está se direcionando para a porta para ter acesso ao ambiente externo, e a forma como foi perguntado para ela se esse acesso ao ambiente externo era importante ou não, foi por meio de crescente dificuldade para abrir a porta, tá? A essa porta, esse portão que ela tem que passar para conseguir acesso ao ambiente externo, foi atrelado um peso. Esse peso foi sendo colocado de forma crescente, então cada vez mais pesada a abertura dessa porta, de forma que, se fosse uma vontade não muito forte, o animal pararia logo, porque requer muito esforço abrir a porta, então deixa para lá, nem queria tanto assim sair, né? Mas se for uma preferência muito importante, o animal vai se esforçar ao máximo para sair, né? Dessa forma, então, a gente pergunta se o animal coloca importância ou não a determinado recurso ambiental, né? Então, a gente vai ver aqui, por exemplo, nesse estudo, e esse estudo foi publicado na revista Nature, é um estudo bastante importante, né? Então, oportunizaram uma forma para as vacas responderem à importância que elas dão ao acesso ao ambiente externo. Esse é o grupo de bem-estar animal da Universidade de British Columbia, da Colômbia Britânica, no oeste do Canadá, né? Eles são muito conhecidos por trabalhos com bem-estar de animais utilizados para a produção de leite, né? E o que as vacas responderam? Elas responderam que é muito importante poder sair, né? É um recurso tão importante quanto poder ter acesso aos alimentos, ok? Que é sempre o padrão aí, controle, para saber da força da motivação, né? Isso é uma resposta importantíssima, porque em países mais frios, como é o caso do Canadá, a maioria dos animais são mantidos em ambientes internos, também
por questões de abrigo da temperatura extrema, do frio, do vento, né? Mas com essa resposta fica claro que é importante dar aos animais acesso ao ambiente externo, mesmo que por um período curto de tempo, né? De acordo com a opinião de quem? Da vaca. Ela prefere sair um pouco para ter acesso ao ambiente externo. Bom, são poucos exemplos de uma literatura vasta, né? Eu recomendo quem gosta desse tipo de literatura para buscar artigos, porque são muitos os exemplos e é um mais interessante do que o outro. É realmente muito, muito bacana ver como nós estamos avançando na compreensão do que os animais querem, né? Dos animais como participantes das nossas decisões, dizendo o que eles precisam, ok? Por último, então, o que eu gostaria de abordar com vocês são as restrições de bem-estar que são, infelizmente, frequentes nos cenários de utilização de animais para avanço no conhecimento, né? Nós não temos tempo para falar de todas, né? A gente falou já de como são restritivas algumas das instalações nas quais os animais são mantidos. É muito importante tornar essas instalações mais ricas para que os animais possam ter, então, oportunidade de desempenhar seu comportamento natural, né? E eu quero agora falar um pouquinho da dor, porque existem restrições de bem-estar que são características de cada projeto, cada proposta vai ter um conjunto de procedimentos que vai, então, caracterizar os desafios que os animais vão ter que enfrentar em nome daquela resposta científica, né? A dor, claro, é uma preocupação muito importante. Todos nós queremos evitar a dor, né? A dor tem uma força muito grande, e isso parte de um princípio evolutivo, logicamente, porque é importante proteger o organismo de dano, tá? Então, de acordo com a Associação Internacional para o Estudo da Dor, dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a uma lesão real ou potencial, tá? Muito boa essa definição da Associação Internacional para o Estudo da Dor, porque ela faz questão de demarcar que a dor tem um componente emocional, tá? Nada de usar aquela interpretação antiga de nocicepção e de um arco reflexo que não envolve um sentimento, né? Uma percepção consciente de uma emoção fortemente negativa faz parte da própria definição da dor, ok? Eu trouxe aqui uma das formas, né, de diagnóstico de dor, porque ela é muito relevante para o cenário do laboratório, ela é muito prática do ponto de vista de que qualquer pessoa que acompanhe os animais pode manter um olhar para essa forma de diagnóstico de dor, né? E eu estou me referindo à expressão facial da dor, né? Em inglês isso se chama Grimace Scale. Eles chamam mais ou menos como se fosse uma escala de caretas, né? Mas em português a gente usa a expressão facial da dor. E aqui a gente tem uma foto, duas fotos bastante, eu acho, interessantes para exemplificar a expressão facial da dor. Isso é um Cocker, um Spaniel inglês, né? E ele tem uma propensão genética a um problema que se chama seringomielia e que causa extrema dor, tá? Nos episódios, então, de crise. Essas duas fotos são do mesmo cão, ok? Então, no lado direito, a expressão facial desse animal quando ele não está com dor. Do lado esquerdo, a expressão facial desse mesmo cão quando ele está com dor, tá? Então, aqui a gente tem várias diferenças que a gente pode, então, treinar nossos olhos para perceber, né? Então, são as chamadas unidades faciais, né? Que são grupos musculares que se contraem quando o indivíduo está com dor. Então, vocês podem olhar, por exemplo, as pálpebras, como estão diferentes entre essas duas fotos, né? Várias unidades faciais que envolvem, então, as pálpebras e também o comando das sobrancelhas se contraem quando existe dor, por isso existe uma abertura maior dos olhos desse cão quando ele está com dor do lado esquerdo, né? E existem uma série de unidades faciais ao redor da boca e do nariz, que se contraem também quando existe dor, em todas as espécies, inclusive ser humano, tá? Então, vocês podem ver, por exemplo, que os lábios superiores estão completamente contraídos quando o animal está com dor, né? Isso vai mudar a posição dos lábios, vai mudar a posição das vibriças, vai mudar também a própria visualização do focinho, né? Principalmente a parte superior do focinho, surgirão pregas na pele por causa dessa contração extrema, tá? Então, essa é uma
foto que caracteriza a expressão facial da dor nessa espécie, né, no cão. Isso existe para vários animais que são utilizados pelo ser humano em diferentes contextos, tá? Eu trouxe exemplos aqui mais ligados aos animais que com frequência são usados para experimentação, né? Então aqui o esquema, né, as fotos que descrevem a expressão facial de dor em camundongos, isso é tirado do Centro Nacional para os 3Rs, né? É parte de um manual completo, qualquer um pode baixar, está disponível na internet, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, 5 regiões do rosto para observar se a gente quer entender se o animal está com dor ou não. Todas as fotos da esquerda representam um animal sem dor. Nas fotos centrais, a gente tem um animal onde a dor está moderadamente presente, e nas fotos da direita, as expressões faciais dos animais com dor óbvia, dor mais severa, ok? Então, os olhos mudam de tamanho, porque no caso do camundongo, as pálpebras fecham, né? O focinho muda bastante, então adquire um formato mais arredondado por causa da contração, como eu estava explicando no caso do cão, né? Mesma coisa para o camundongo. Vocês podem ver na foto da direita como tem, então, um focinho com uma linha superior mais é, é, convexa, né, mais arredondada por causa dessa contração. As bochechas se contraem também, as orelhas tendem a abaixar, isso quase que em todas as espécies, abaixar para trás, e as vibriças também mudam de posição, lógico, porque existe essa contração, né, de todo o focinho, as vibriças tendem a perder a sua posição natural, que é levemente arqueada para frente, e adquirir uma posição para trás, tá? Também isso é indicativo, então, de dor, né? Aqui, mesma coisa para coelhos, né? Então, é possível olhar para o rosto do animal e ter um indicativo de que ele potencialmente pode estar com dor, né? Veja no caso dos coelhos como é clara a posição das orelhas, né? Então, de novo, na esquerda, o animal sem dor, no meio, dor moderada, na direita, dor óbvia. E aí, como que a gente diagnostica dor no Paulistinha, que está cada vez mais comum nos laboratórios, né? Será que expressão facial é um bom método para detectar dor em peixes? Claro que não, né? Porque são componentes anatômicos completamente diferentes. Nós precisamos de outras, né, formas de diagnosticar dor quando a gente pensa, por exemplo, no Paulistinha, né? Então, aqui eu quero ressaltar que o diagnóstico da dor na medicina veterinária é algo que precisa melhorar muito, né? Tanto no caso de espécies onde nós conhecemos poucos indicadores, como é seguramente o caso dos peixes. Os peixes apenas recentemente tiveram sua senciência, né, reconhecida, muito pelos trabalhos da Lynn Snedden na Inglaterra e da Victoria Braithwaite na Universidade da Pensilvânia. Até aproveito para homenageá-la, uma grande pessoa, uma grande pesquisadora e que nos deixou muito cedo, a Victoria Braithwaite. Ela publicou um livro sobre a dor em peixes, né? Então, tudo isso é muito recente e o diagnóstico é bastante falho, né? Mas assim como também para mamíferos, né, animais que a gente talvez tenha mais recursos para fazer diagnóstico de dor, com frequência esse diagnóstico não faz parte das rotinas laboratoriais, e isso é uma falha grave, né? Tem que haver monitoramento permanente, né, de dor, porque é um sentimento aversivo muito forte e é nossa, sim, responsabilidade, né, reconhecer, tratar, evitar, né, a dor nos animais. Então, já agradecendo, né, pela atenção de vocês e essa oportunidade, como eu já disse, para mim maravilhosa de participar dessa iniciativa, né? Eu gostaria de fazer as considerações finais, né? E a primeira delas é reforçar, né? Sim, animais sentem. Sim, animais têm interesses, dentre esses interesses, eles não querem sofrer, assim como nós não queremos sofrer, né? Nós somos animais também, né? Nós não queremos sofrer, nós queremos ter uma predominância de sentimentos positivos, né? E aqui fica uma última reflexão, né? Que é a nossa responsabilidade de justiça em relação à vulnerabilidade dos animais em todas as nossas ações, né? Inclusive nessa questão científica, né? Quando a gente olha, né, para um animal e ele olha de volta para a gente, tem alguém nos olhando, né?
esse alguém merece proteção. Eu aproveito a oportunidade, né, para divulgar. O Labeia está com 2 vagas abertas para doutorado, né? As inscrições vão até o dia 30. Esse QR Code leva vocês diretamente para o edital para saber mais detalhes, né? E a gente pretende aí distribuir essas vagas em bem-estar animal e também em zootecnia celular, que a gente acredita que seja uma grande forma de aliviar o sofrimento dos animais utilizados para a produção de alimentos, né? E também estamos com uma vaga aberta para um pós-doutorado no tema Implicações Sociais da Carne Celular. Ok? Então, sintam-se convidados, por favor, ajudem a divulgar, talvez alguém que vocês conheçam tenha interesse, né, nessas oportunidades. Muito obrigada. Eu deixo aqui meu e-mail para caso alguém queira conversar diretamente comigo, será sempre muito bem-vindo, né? E também fico aqui disponível como parte, né, do grupo de professores, então, desse curso de capacitação para representantes dos animais nas CEUs. Muito obrigada.